Boa noite, pessoal. Bora começar mais uma live aqui no perfil. E hoje a gente vai trazer um tema super pertinente, necessário e disruptivo por aqui, que é a desobediência, uma travessia rumo ao prazer. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, que é a minha amiga Natália Cristina, que é taróloga, terapeuta, né? Uma mulher incrível e, acima de tudo, desobediente. Enquanto que o pessoal vai chegando, eu gostaria de saber também, né, para a gente já ir se preparando, como é que tá o som, como é que tá a imagem, para a gente dar início aqui à nossa live e, acima de tudo, o que para vocês é a desobediência? E eu acho que esse é um tema super pertinente, né? Onde, principalmente, quando a gente está adentrando nesse espaço do corpo, nesse espaço da sexualidade, onde as nossas maiores referências ou são as crenças limitantes religiosas, ou então as crenças limitantes e todo o condicionamento sociocultural baseado, sim, na pornografia, nas revistinhas Capricho, né, nos filmes hollywoodianos, a gente muitas vezes está desconectado desse corpo e desse prazer porque a gente está seguindo o que aparentemente deveria ser. E, no entanto, ainda assim, há tanta ausência de prazer, tanta ausência de sentir e se entregar a todo esse poder. E por isso eu chamei então a Natália, que é uma mulher incrível, para a gente conversar sobre a desobediência, uma travessia rumo ao prazer. Eu vou chamar aqui a Nath, tô vendo que ela já chegou. E então sejam mais do que bem-vindas e me contem como é que tá o som, como é que tá a imagem, mas acima de tudo, o que para vocês é noite. Seja bem-vinda, meninas. Enquanto que a Nath vai chegando. Opa, será que foi? Estar ao vivo com Natália? Ah, fui! Oi, Maravilhosa! Fê! Quanto tempo que você não aparece por aqui, né, Nath? Faz aí um ano, né, Precisa ser mais gata? frequente, porque, olha, as nossas lives são babadeiras, né? Teve uma que eu também amei, Nossos teve uma que eu amei, que era o tema qual que era? Deixa a vulva vibrar de tanto rir. Meu, aquela foi uma das melhores lives que eu já fiz. Assim, só a Natália mesmo para aceitar entrar nos temas mais tabus e a gente começar a fazer uma live, assim, muito de coração, muito vibrante. Então, realmente, seja mais do que bem-vinda. Tô vendo aqui a Cíntia, que também é minha aluna, mas eu sei que ela é a aluna da Nath já faz muitos anos. E a Débora também, tá dando boa noite. muito Oi? obrigada a você pelo convite, E, gata. Nath, vem cá. Eu já te conheço, eu já sou fã. Minha irmã também, né? Hoje chegou aqui em casa e falou assim: você vai fazer live com a Nath? Assistir as lives com a Elisa não quer, né? Mas da Nath, sim. Tô vendo que é babadeiro o rolê, né? Adorei. Mas vem cá, eu já te conheço, mas a galera aqui ainda talvez não. Então, se apresenta um pouquinho pra gente. Todo esse trabalho incrível que você faz. Ai, querida, muito obrigada pelo convite, pela confiança. Eu sou a Nath, eu escrevi o Tarô das Lobas, que é um tarô inspirado nos contos que ficaram famosos com o livro Mulheres que Corre com os Lobos, aquela que esquece o Eu nome sou do livro. dessas. É, só um detalhe, mas ele foi um tarô pensado para estimular, para encorajar, para incentivar a desobediência da mulher, né? Então, quando na verdade, você me conheceu, né, nesse movimento de criação, a gente se conheceu na pandemia. Eu escrevia muito sobre a psicologia analítica, sobre a leitura simbólica do mundo, né? Sobre o tarô. E aí, nesse desenvolvimento, nessa criação, ele foi criado também muito como uma maneira para eu simbolizar todos os movimentos que estavam acontecendo. Sabe o que aconteceu? Eu Adoro. precisei, vamos ser honestos, né? Véi, eu tava precisando sobreviver. Sabe assim, a minha mãe de santo, ela fala, eu sou uma mulher umbandista, isso atravessa a minha fala muitas vezes. Então ela chegou para mim e falou, cara, nunca subestime tudo que esteve
seu caminho até hoje que fez você chegar onde você tá, no sentido de que tudo teve o seu valor. Não é uma coisa de separar, é uma coisa de integrar, né? De reconhecer, ainda que você não se identifique mais com aquilo, aquilo foi possível naquele momento para você sobreviver. E foi isso que aconteceu. A página, ela nasce com uma pegada totalmente diferente, mas porque eu precisei daquele movimento para eu sobreviver, para eu chegar na desobediência na prática mesmo. Adoro! Sincerona, hashtag. Adoro! E eu acho que é tão fantástico, e já rompendo todo, acho que romantismo que as pessoas criam, né, em torno de uma página no perfil, né? E na verdade é tão potente e tão revelador e transformador a gente realmente falar a nossa verdade, ver essa verdade e não ter medo nenhum de admitir qual que era o propósito. E é tão bonito porque é real, é visceral, né? E desobediente. Adoro! Já vamos começar aqui interrompendo. Pode falar. Eu acho que esse é um puta gancho para falar de desobediência mesmo. Pode continuar seu raciocínio. Então, porque eu acho que às vezes as pessoas idealizam, né? Quando vem as pessoas por aqui e acham, então, né? Porque fala, então, de tarô, fala de autoconhecimento, fala de sexualidade uterina, tantra. As pessoas às vezes criam uma idealização de que, no fundo, não exista esse propósito também de sobreviver, de fluir, de levar sua voz no mundo, mas também que a gente está ancorado na matéria. E parece que, da mesma forma, então, quem está fazendo essa busca, né, da espiritualidade, do autoconhecimento, muitas vezes acaba negando a matéria, acaba negando a sexualidade, e, na verdade, acaba esquecendo que a gente está aqui na matéria, somos seres espirituais, sim, tem uma alma aqui, tem um serzinho, um ser humano, mas acima de tudo a gente está na matéria, né, bicho? É linda a nossa fala, é maravilhoso, mas a gente está na matéria. E você sabe que esse lugar da sobrevivência, né? Eu acho que essa sua fala, ela é muito coerente no sentido de... porque essa romantização que acontece dentro do contexto da sexualidade tântrica, né? Talvez mais, do autoconhecimento e do que dizem... Bom, qualquer coisa que está associada àquilo que é sagrado, enfim, espiritual e tudo mais. E talvez essa romantização seja o caminho possível, inicial, para que depois eu veja o que de fato eu preciso ver. Porque desobediência, ela só pode acontecer se eu sei o que eu estou desobedecendo. Senão, ela é uma ilusão. Ela é um romantismo também, Sim, né? Nossa, total. Você já chegou com uma voadora, né? Adoro! Adoro! Então, Nath, mas eu acho que é legal, antes da gente chegar já com essas voadoras, o que está sendo incrível, é traduzir para as pessoas o que então é essa desobediência. Mas eu também gostaria, antes de chegar assim, nesse ponto, quando que foi esse estalo na sua vida? Sou uma mulher desobediente, sim. Como que surgiu você começar a falar sobre esse tema? E o que é a desobediência para você? Depois eu conto o que eu acredito, né? E a gente vai desenrolando essa conversa. E aqui tem várias maravilhosas falando boa noite, que adorou esse tema. Estamos na matéria e somos seres sexuais, divinos e sexuais, e podemos vibrar tudo isso ao mesmo tempo, tudo junto, misturado, vivendo essa potência. Mas, me conta aí, o que é a desobediência e como que você começou nesse caminho? Olha, eu vou começar por como eu comecei nesse caminho. Eu, com certeza, sempre fui muito desobediente. Eu sou a única filha e a mais nova dentro de uma família que hoje só tem homens. Eu sou a única mulher dessa família. E, bom, eu sempre fui muito, ainda que eu nem soubesse o que é o feminino, e a Bell Hooks, ela fala sobre isso. Eu tô lendo Ensinando a Transgredir, e eu gosto muito dessa autora. Eu sou uma uma verdadeira discípula dela. Eu só li 2 livros dela. Adoro! Ela tem muito ainda pra eu ler. Mas, cara,
ela fala que é isso, às vezes a gente, na teoria, ainda não sabe o que é, mas a gente já pratica. E eu era uma pequena feminista naquele lugar altamente patriarcal, naquele, naquele contexto opressor, assim. E aí, então, assim, eu ficava inconformada de a minha socialização, a minha criação ter sido totalmente diferente da criação que os meus irmãos receberam, né? Por que que eles tinham direito a coisas que eu não tinha? Por que que era imposto coisas para mim que os meus irmãos não eram? Porque eu recebia certas cobranças e era controlada de maneira que era diferente da deles. E eu fiz essa retrospectiva, né? Porque eu levei muito tempo, muito por causa desse lugar de se criar um ambiente instável e inseguro. Então, o desenvolvimento de autoestima para mim foi um processo de tipo uma vida mesmo. Sigo construindo, estou muito melhor do que antes e acredito que vou estar melhor do que hoje no futuro. Mas para eu tomar posse de mim mesmo, assim, dos meus valores e do meu posicionamento, e da minha voz e do meu pensamento, enfim, das minhas conquistas, de tudo que eu sou, cara, demorou aí várias décadas, no mínimo 3, sabe? E que eu tenho 34. E aí, eu fui. Daí eu volto ali, beleza, teve isso na infância, esse movimento, né, de ser a pessoa rebelde dentro de casa e que não entendia por que aquilo era daquele jeito. Aí, quando eu vou trabalhar com produção de moda, não é diferente, eu tenho que seguir uma coisa, mas eu sou incapaz de seguir qualquer coisa. Me dá um roteiro, eu não vou seguir, mano. Me dá um negócio, eu não consigo fazer o bagulho do jeito. Eu vou revirar o treco de ponta cabeça porque eu não dou conta de alguém me falar como eu tenho que fazer, porque eu não porque eu não aceito receber ordem, mas porque se eu não acredito, eu não consigo fazer, cara. Então eu lembro quando eu era produtora de moda, não sei se a Morgana tá aí ainda, ela era minha chefe. E aí tinha que fazer umas coisas tudo tipo pra vender, tá ligado? Uns look mais comercial, não sei o que. A Natália, mano. A Natália, se você visse, o meu Instagram não tem mais, infelizmente. Mas era aquilo, assim, era uma coisa muito. Eu queria provocar. Do tipo, isso não pode? É camiseta, é maiô por cima da camiseta, que era por cima do não sei o quê, a cheira de sobreposição, uma mistura louca das coisas, tudo. Então, eu tava sempre tentando subverter. O lugar que você me mete, eu tô tentando subverter, né? Então, isso é muito da minha natureza que eu não sei explicar e talvez seja o ser mulher mesmo, assim, né? De tipo, estou cansada disso que está sendo imposto, dessas crenças que vocês me ensinaram a ter e quero me livrar disso. E aí, quando eu chego nesse lugar, né, até no jornalismo, né? Eu chego no jornalismo e vejo um monte de gente, pseudo-intelectual, não sei o que, sou formada em jornalismo. Aí eu não me identifico com aquele povo, eu acho um monte de hipocrisia e aí eu quero fazer do avesso de novo. Então vocês são assim, eu vou fazer do avesso. Eu vou ali, aí eu vou me encontrando também, porque essa é uma armadilha que a gente pode cair, né? De estou fazendo do avesso, por quê mesmo? Porque é para provar algum ponto para alguém? Porque é para mostrar que eu não sou igual a você, mas é um caminho de encontrar a minha voz. E nesse de revirar, hoje eu me apropriei da blogueira que eu sempre fui, entendeu? Eu sempre escrevi, sempre tive blog, desde a época do Blogspot. Me recuperei o meu senso estético, que sempre fez parte da minha vida. Eu era modelo, eu trabalhei com produção de moda, eu fiz direção criativa. A própria imagem, a construção criativa do tarô, né? Isso é imagem, é senso estético e tudo mais. E aí eu venho vindo, né, para falar sobre o feminino. E aí eu vou entrando na cilada do feminino que tem dentro da espiritualidade, desse discurso nova era. E aí eu vou vendo que essa porcaria que foi feita para eu me libertar, né, que foi feito para a gente se sentir melhor, era de novo uma ferramenta do patriarcado fantasiada, mascarada, para eu me comportar como esperam que eu me comporte
forte. Então eu fico puta. No fim das contas, eu sou uma revoltada. E revolta tem a ver com voltar ao estado original. Eu aprendi isso em terreiro. E foi o terreiro que me trouxe tipo, para esse lugar da desobediência, do existir, da existência política, né? Você é uma mulher, tudo sobre ser mulher é político. E quando a gente está trabalhando Pombagira, essa palavra fica muito marcada para mim. Eu aprendo sobre Pombagira, vivencio Pombagira e incorporo Pombagira. Eu já não sei quando sou eu, quando é ela, quando sou eu. A gente é tudo junto. E a Renata Palottini trazia muito essa coisa da desobediência. Na hora que eu tô escrevendo tarô para levar para a editora, eu juro para você, eu chego na mesa da editora, vejo aquele tarô todo fofo, todo sagrado feminino e falo: me dá um mês que eu vou virar esse negócio do avesso. Ai, caralho! É isso, cara. Exatamente. Aí eu peguei o negócio e eu tentei, assim, eu tinha só um mês para entregar, eu fiz o que eu pude. Então eu fui lá, ó, soquei Bell Hooks, Valesca Zanello, todas as autoras revolucionárias que de fato estão comprometidas com a desobediência, e devolvi um outro tarô. Eu acho que a mulher, eu acho que ela nem leu, ela só falou, beleza, vamos imprimir. Depois ela leu e falou, meu Deus, tá ligado? Até quem tava esperando esse tarô tanto tempo recebeu e falou, não sei se me identifico, porque essa Natália não é aquela Natália, e agora esse tarô não é mais aquele tarô. Por outro lado, um monte de gente maravilhosa que tá comprometida com a desobediência, que tá aí na live, que eu tô vendo comentar, a gente se conectou, né? Meu, e é muito forte, né? Porque enquanto tá todo mundo no status quo, pensando igual, fazendo igual, sem se questionar esse paradigma, tanto daquilo que é feminino, tanto daquilo que é sexualidade, quanto inclusive, os arquétipos, esse universo que me deram como certo, tá tudo bem. Mas quando você começa a romper essas barreiras, as pessoas já começam, mas será? E é muito forte, porque a tua fala, sabe o que me lembrou muito forte? E daqui a pouco eu vou contar a minha história, né? Porque realmente, quando você me falou, Elisa, eu quero falar sobre desobediência, na hora que eu ouvi, a primeira coisa que bateu na cabeça foi, será que eu dou conta? E depois vem, mulher tântrica, esse daí não é o caminho dos loucos, como você gosta tanto de falar, e o caminho dos loucos é a desobediência, o disruptivo, sair do paradigma e começar a adentrar nesse lugar do questionador, que é tão subjugado e subversivo na nossa sociedade, porque questionar só de boca para fora é uma coisa, mas vivenciar, integrar e vivenciar isso de fato para poder expressar é outra. Enfim, mas quando você me falou, a primeira coisa me deu, será que eu dou conta? Me deu até uma assustada, falei assim, opa, não, mas calma aí, será que dá? Não, dá, tá aqui esses pontos. E pra mim, na hora que você tava falando, contando a sua história, eu lembrei vários aspectos da minha também, e me veio muito a fala de uma autora que não necessariamente fala sobre desobediência, mas fala muito sobre tantra e alquimia sexual, e eu tô lendo um livro dela que fala sobre é em inglês, né? Ela se chama Nadine Lee, é uma australiana, e ela vem falando então sobre a sacerdotisa sexual. Recomendo super a leitura para quem quer entender, gosto muito da forma como ela fala e a real que ela fala. E ela fala muito do feminino sombrio, que não necessariamente é a desobediência, mas eu gostei muito da definição, e na hora que você me falou a sua história e como que você acessou, me veio muito de encontro, porque muitas pessoas acham, então, que o feminino sombrio é algo que a gente tem que temer, é onde está a culpa, é onde está a vergonha. E a verdade verdadeira, o feminino sombrio é aquela criancinha que queria viver, que queria ser vista, que queria, então, ser toda essa potência no mundo, mas que foi reprimida, castrada, negada a sua autenticidade e a verdade. Aquela criancinha que todo mundo via como rebelde, desobediente, porque queria ser vista, queria brincar, queria experimentar a vida e viver a sua verdade, porque criança é isso. Quem rompe somos nós adultos, com os nossos condicionamentos, né? E a nossa obediência cega sem se questionar e vivenciar. E essa incoerência entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, inclusive na sexualidade.
sexualidade, inclusive na própria educação. E daí ela falava isso. A nossa verdadeira sombra e o bloqueio da sua sexualidade está naquela criança que você foi e foi reprimida. Era uma criança desobediente ao olhar do outro. E, na verdade, vivia o caminho da sua autenticidade. E, para mim, isso vai muito de encontro com aquilo que você fala. Não necessariamente é a desobediência, porque exatamente como a Débora está falando. Normalmente as pessoas associam como algo ruim. Assim como uma mulher que fala não, que fala basta, que vem então questionando tudo aquilo que as pessoas acreditam para criar um novo caminho, o próprio caminho. Isso não deveria ser a desobediência, deveria ser chamado como a autenticidade e a verdade de cada um. Mas no mundo cheio de automatismos, onde a gente vive se anestesiando para se encaixar em algo que não necessariamente nos faz feliz, que não necessariamente realmente cumpre com aquilo que a gente necessita, que respeita os nossos limites, é óbvio que qualquer pessoa que então começa a se expressar com autenticidade, se permite transformar todas as vezes que é necessário, romper as estruturas, como eu diria, sabe o brinquedo do Lego? Da onde a gente vai montando as casinhas? Basicamente, a gente cria estruturas e rompe. Cria estruturas e rompe. Mas no mundo que é tão fixo, que é tão linear e enrijecido, chegar pessoas que a todo momento estão se questionando e rompendo essas barreiras, é óbvio que vai ser desobediente. Não necessariamente, lógico, né, que eu não tenho esse respaldo como você para falar da desobediência, mas isso dá um tilt na cabeça, porque a gente vai vendo que o caminho da desobediência, pelo menos ao meu ver, é um caminho muito parecido com o Tantra, que eu gostaria de trazer, né, essa informação, mas acima de tudo eu acho que é um caminho muito de verdade e autenticidade. E eu acho que de muita força também, pessoal, ao ponto de essa é a minha verdade, julguem o que necessário julgarem, mas acima de tudo, é dessa forma como eu vou me comunicar, é dessa forma que eu vou assumir o meu poder, custe o que custar. E isso é forte. Outro ponto que me veio bastante é que eu comecei então a cavar na minha memória, né? Quando você contou da desobediência, eu comecei a cavar dentro da minha memória, tá, como então a gente poderia falar sobre isso no âmbito da sexualidade, né? Porque a gente vê então, porque é uma das coisas que eu mais me questiono nesse caminho, né? Que eu vejo então, ou as pessoas reproduzindo a ideia da sexualidade sagrada, que nega e reprime o profano, como se sexualidade sagrada fosse a negação que existe o profano, que existe a raiva, que existe então todo esse universo que vai integrar a sua culpa, a sua vergonha, inclusive para poder te empoderar. E tem essa outra sexualidade que então a gente precisa a todo momento provar para o mundo que a gente é foda, que a gente sabe dar prazer para o outro, que a gente é a gostosa, né? Que é construída essa ideia, inclusive patriarcal, dentro da nossa cabeça, de que a gente precisa ser bonita, a gente precisa ser sexy, mesmo que a gente se sinta desconfortável, mesmo que não estejam respeitando nossos tempos e ritmos, mas a gente precisa ser, então, a mulher foda, que eu gosto muito de falar, que é a minha história, a mulher foda que só se fode, literalmente. Porque tá pro mundo, mas quando vem para esse sentir, para ser entrega ao prazer, tá toda travada, tá toda bloqueada. E muitas vezes a gente começa a aceitar, porque de vez em quando eu tenho orgasmo, meu orgasmo é pouquinho, mas ainda assim eu consigo. Mas é importante, então, ter na relação. A gente começa a fingir orgasmo, a gente começa a transar sem ter vontade, a gente começa, então, a ter um monte de patologia, literalmente, na nossa vulva e na nossa vagina, que estão dizendo, tem algo de errado aqui. E daí, quando a gente... Pode falar. Queria trazer uma coisa que você me trouxe para a memória a partir dessa fala. Cara, como a gente acha, como esse é o ponto, né? Existem muitas maneiras de fazer você acreditar que você está se libertando, quando na verdade é uma mentira, né? É mais uma ilusão. E esse é um caminho fácil, porque quando você entra nesse lugar de acreditar que talvez até faça parte do chegar lá, né? Faça parte da travessia, mas quando você acredita que... porque eu passei por isso, de achar que, então eu manjo dos Paranauê
da sexualidade, sabe? Isso muito antes, lá, muitos anos atrás, nem sei quantos, mas assim, tipo, ai, porque eu sou muito envolvida com isso, eu levo várias novidades, nossa, você acha que você é poderosa e na real você tá nesse lugar que quiseram que você estivesse mesmo, que te educaram para ser, que é um objeto a serviço do outro, para o corpo do outro, para a vivência do prazer do outro, e você até acha que você gosta, você entra no... Olha só como é forte essa coisa de ser socializada para estar disponível para o outro, porque você nem se questiona, você até passa a acreditar que de fato você gosta e demora muito tempo para você entender que não, que você não gosta, que não é assim que você quer transar e que você nem está fazendo isso por si mesma, ou que você está fazendo isso, que é um lugar muito perigoso, para conseguir o amor do outro, né? Então, eu não me sinto conectada com essa pessoa, ela acaba com a minha autoestima de inúmeras maneiras, ela não cria um lugar de segurança nessa relação, isso fica todo pra cima, né? Fica só como responsabilidade da mulher, e só que nesse lugar sexual a gente se encontra, então eu me alimento emocionalmente desse encontro e eu acho que eu tô gostando de transar, só que não é. Olha como é complexo. E é no momento do sexo, então, que a gente tem a liberação hormonal e acredita que essa pessoa que muitas vezes está nutrindo um relacionamento tóxico é o grande amor da nossa vida, porque aquele 1 segundo daquele sexo que nem sempre você tem orgasmo é que cria toda a relação e a conexão, porque nesse momento você se dá bem com a pessoa, mas o resto tá tudo desestruturado. E quando a gente começa a conversar com essas pessoas, normalmente, quando a gente começa a trazer para a realidade os fatos reais, inclusive de como estava acontecendo a relação, não era tão bom assim. Era muito mais a questão dos gatilhos. E é muito forte, né? Porque a gente é condicionado. E a gente é condicionado tanto a acreditar que é castrado, quanto é condicionado também a acreditar que é foda. E qual que é o nosso papel. E é muito forte, né? Porque eu não sei se vocês conhecem, eu acho que a Nath conhece um pouco da minha história, né? A gente já se conhece há alguns anos, mas a minha história é muito sobre isso, né? Eu fui bailarina, agora bailar, né? Desde os meus 9 anos, todos os meus traumas e abusos sexuais. Né? Sim, eu conto. Mas é muito foda, né? Eu gosto muito de contar isso desde a época que eu dançava, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei nos meus 18 anos, eu achava que era super bem resolvida sexualmente. Olha aqui a arrogância da menina, né? Porque transava, era liberal, né? Não tinha muito problema de dizer sim para as pessoas. E, na verdade, à medida em que eu fui me conectando realmente com esse corpo, entendendo com essa história, rompendo esses paradigmas do que deveria ser e o que não poderia ser, onde toda a minha autoestima precisava ser validada por outras pessoas, isso me rompia por inteiro e fazia eu criar personagens, né, que abria mão de si para estar dentro de relações. Quando eu vou adentrando a minha história, para mim é muito forte isso, especialmente porque eu venho de uma família, assim, que tem os seus privilégios, que é realmente uma grande clã feminina, né, que tem muito mais abertura que a grande maioria das pessoas, sim. E, no entanto, contudo, todavia, também tem os seus condicionamentos. Também tem os seus condicionamentos, castramentos e tem um patriarcado ali enrustido, porque todas nós temos, por melhor que seja. E eu lembro que muito dessa ida ao mundo, né, principalmente na época que eu comecei a dançar, lá para os meus 9 anos, mas principalmente nessa travessia dos 12 anos, que eu comecei a dançar com um grupo adulto muito jovem, né, eu entrei no grupo adulto com 12 anos, então o tipo de dança, o tipo de exigência era muito diferente. E já havia uma cobrança desde aí de que, poxa, você tem 12 anos, como assim você nunca deu um beijo na boca? Como assim você não sabe dançar sexy? Como assim você não tem um corpo de mulher? Isso é muito forte. Daquilo que a gente vai construindo as percepções dentro da gente, né? E daí, nesse período também rolou muito dos abusos sexuais que eu passei. E é muito forte, porque ao mesmo tempo, então, que esse corpo sabia dançar, sabia se movimentar, sabia seduzir, era um corpo ainda que bastante reprimido. E, de certa maneira, bastante infantilizado. E tudo bem ser infantilizado, porque era uma criança, era uma pré-adolescente. E, ao mesmo
tempo não só a pressão Uhum. de abusador físico, mas também a pressão de abuso emocional, de uma cobrança, de uma aceleração de amadurecimento antes do tempo, né? E daí vai surgindo todas essas questões da... Ai, porque então você é feia? Ai, então porque você não parece uma mulher adulta? E isso é muito engraçado que ao longo desse desenvolvimento ia se reforçando, né? Então, quando eu chego aos meus 18 anos e eu venho recebendo todos esses estímulos de que o que eu preciso ser? Eu preciso, então, já que eu não sou bonita, já que eu não tenho um corpo, então, com mamas grandes, arredondados, com quadril e muito menos sexy, sensual ao olho do outro, eu preciso me transformar. Na dança, eu me garantia, né? Por conta da dança, a gente vai aprendendo senso estético muito forte. Mas dentro desse ser humano, aquilo que eu estava sentindo e a minha permissão de se expressar era muito mais fácil, então, nesse status quo, nesse modo automatizado de atender a necessidade do outro, acreditar que é bem resolvido, enquanto que eu estou fazendo o mesmo que todos fazem. Mas isso não significava que aqui dentro o ser humano estava sendo nutrido, respeitado e tendo essas necessidades sendo vistas, atendidas e verbalizadas. Isso é disruptivo, porque é o status quo, é a forma como a grande maioria, principalmente das mulheres, vivem. A gente absorve a pornografia, no meu caso tinha até revistinha Capricho, porque agora me conta aí, gente, é engraçadinha, né? Quem aqui viu a Sandy dar o primeiro beijo? Porque saiu na capa da Capricho, eu lembro. Quem aqui é dessa época? Enfim, né? A gente então vai criando várias ideias, personagens, idealizações do que é o sexo, do que é o prazer dos filmes, e a gente vai construindo todo esse personagem em torno daquilo que esperam, daquilo que é belo, daquilo que precisa ser. E, na verdade, vai criando várias rupturas, né? Então, eu venho entrando nesse espaço do Tantra depois de passar por uma série de abusos, né? E vivenciar uma desconexão profunda, uma anulação da voz, uma anulação, então, dessa verdade, e uma necessidade de ser amada e aceita e continuar fazendo o que todo mundo faz, seja na carreira, seja no sexo, seja no prazer. E daí, quando eu vou entrando no Tantra, uma das coisas que eu mais percebi e que também era extremamente disruptivo e desobediente, é que foi na época que eu comecei a descobrir, né, relembrar os abusos que eu sofri na infância de professor de dança. Né, eu sei que foge bastante do que as pessoas esperam, mas sim. Foi quando eu comecei a entender a quantidade de raiva e de merda que eu estava engolindo e sustentando aqui dentro, pelo simples fato de eu não conseguir dizer esse não, de não conseguir dar esses bastos, de continuar sendo e reproduzindo a ideia da boa menina diante de todos, a mulher, então, selvagem, fodona, entre quatro paredes, e sustentando esse personagem aonde que a todo momento que precisava dar a sua voz, expressar aquilo que realmente estava sentindo, morria de vergonha, de culpa, e acima de tudo, né, parece que é realmente uma sensação de aprisionamento, achando que está abafando. Então, olha, tudo bem, eu vou me expressar. Ó, tudo bem, vou fazer isso. E, gente, olha só que loucura. Eu tenho uma graduação em ciências sociais. Então, eu sou especialista em 3 grandes áreas. Eu podia ter escolhido uma, mas eu escolhi 3. Antropologia, sociologia e ciência política. Isso, embora a gente entenda na teoria exatamente o que eu estou falando para vocês, pouco é praticado. Então, quando eu vou para o Tantra, eu vou na busca desse prazer e, na verdade, eu encontro a raiva reprimida de ser essa boa menina que segue as normas, silencia e se trava. E vai sustentando as coisas, essas expectativas, e vai se rompendo por dentro. E para mim, é tanto que eu comentei até com a Nath, né, que para mim eu acho que um ato de grande desobediência é que então no Tantra todo mundo imagina, a primeira construção é que orgia, né? E sinto informar para vocês, mas quando a gente vai para a origem da palavra, orgia ela tem um significado que não é necessariamente o que as pessoas esperam, mas muito mais essa conexão que pessoas, né, principalmente nas sociedades matriarcais, tinham essa conexão de entrar em estados alterados de consciência através do movimento, através do sexo, através do prazer, dessa entrada e essa conexão de êxtase, onde eles celebravam os deuses. Vem exatamente daí, essa celebração, orgia. E não necessariamente
o que a gente é construído hoje como algo extremamente negativo. E para mim foi extremamente disruptivo, porque eu lembro que na época eu era muito jogada, né? Como se, nossa, a menina deve estar pesada, né? A menina deve ter algum problema muito grave enquanto ser humano, que as primeiras práticas que eu fazia, as pessoas achavam que, meu, como assim ela não tá gozando? Porque é o que se espera, então, no ambiente onde se diz tântrico, e na verdade não é, porque eu já vou explicar para vocês, mas acima de tudo, a raiva reprimida era o que era necessário para esse corpo voltar a sentir, inclusive entender essa inteligência natural do corpo, de entender que existem limites sendo atravessados, que tem coisas sendo represadas, e não seria possível sentir e abrir esse corpo ao êxtase se não lidasse primeiro com todas essas barreiras que o corpo estava criando de limites atravessados, de não ditos. Porque não conseguir dizer não para o outro, não conseguir dizer sim para si, fecha o corpo, arranca a nossa expressão e literalmente seca as nossas vaginas e tensiona elas. Isso é sistema nervoso, fáscias musculares, tá bom, gente? Isso daí não é só a Elisa falando de boca para fora. E eu lembro que para mim, poder admitir para mim mesma que é natural vivenciar isso e que isso também é um caminho tântrico, foi extremamente importante, porque tantra não é só sexo, mas integra o sexo. E quando a gente acredita que é só isso, a gente também limita e rompe toda essa parte estrutural e histórico, porque os tântricos, desde milhares de anos atrás, quando você pega os registros, não é o caminho de amor que as pessoas falam. E isso é disruptivo, porque caminho do amor é muito mais uma fala comercial para te vender um curso. E sim, você vai acessar o amor. Mas quando a gente pega historicamente, os tântricos, eles eram normalmente denominados pelas pessoas como os loucos, porque eles eram questionadores do status quo, e eles normalmente estavam sempre nesses movimentos, inclusive contra a criação de castas sociais que era muito presente na Índia e é até hoje. Porque eles vão, então, indo a tudo aquilo que é subversivo, tudo aquilo que é tabu. Tudo aquilo, então, que as pessoas mais negam e reprimem para poder, então, voltar a entender o que a gente realmente deseja. Então, o Neo-Tantra criou essa ideia e, na verdade, o Tantra é uma expressão de vivenciar toda essa potência do ser humano para encontrar a sua verdade. Então, me fazia muito sentido. Nossa, não precisa passar meia hora falando sobre o caminho do Tantra, a minha história, né? É meu ascendente leão, gente. Mas faz sentido para vocês? Ou é muito viajado tudo isso? Eu tenho uma coisa que quando a mulher fala, a gente ouve, cara. Então, se tem, sabe, se tá falando é porque tá. Imagina, eu fico pensando assim, as mulheres que mais falam, primeiro que elas estão tomando posse das suas vozes, né? Então, isso é desobediente pra caralho. Fala o quanto você quiser, é um negócio que te apaixona, entendeu? Outra coisa que também me passa pela cabeça é o quanto essa mulher também ficou silenciada, né? Então, porra, se a gente tem a oportunidade de estar aqui e falar sobre alguma coisa que apaixona a gente, que anima a gente, que traz vida para nossa vida, vamos usar essa garganta, né? E aí e você mesma fala sobre como a garganta está associada à vulva, né? De como uma coisa se relaciona com a outra. Então, é prazeroso colocar a outra que foi para um outro lugar de pensamento, mas é isso, gente. De como é prazeroso você ouvir a sua voz falando com propriedade da sua própria história e de algo que é significativo para você. Então, eu estou todo ouvidos, Elisa. Sim, e é muito forte, né? E você sabe que eu só consegui parir esse projeto para falar sobre sexualidade através muito desse processo. É um processo empoderador, abrir um espaço para voltar a se comunicar e colocar a sua verdade no mundo, não importa o quê. Principalmente quando é a nossa verdade que foge totalmente contra o que as pessoas estão esperando. E para mim esse papel
quando a gente começou a conversar, veio muito também a desobediência, porque ao mesmo tempo, então, que as pessoas esperam que a gente reproduza aquilo que todo mundo faz, quando a gente entra nesse espaço de falar a nossa verdade e começar, então, a romper essa ideia, olha, para você, então, fazer sexo selvagem, ser uma mulher desobediente, né, já cria-se todo um imaginário que cria uma informação negativa sobre e não necessariamente muito mais um lugar de empoderamento que é estrutural, que é interno. E daí a minha pergunta que eu ia fazer para você, como que você percebe esse movimento da desobediência à sexualidade, de voltar à vida, mas se para você faz sentido esse retorno à sua autenticidade? Porque para mim não é só um retorno à autenticidade sexual, que, pasmem, a grande maioria das pessoas não vivenciam, mas acima de tudo, a sua verdade pessoal. Como que é para você? Cara, eu tive muitos pensamentos enquanto Super você looping. estava falando sobre muitas coisas diferentes. Começa a vir aqui, abrir todas as abas do Windows possível, mas tem muito a ver, no meu ponto de vista, a gente tá muito, né? Beleza, tá em alta falar sobre o autoconhecimento, né? É, tem coach, né? As pessoas assim, a gente nunca teve tanto coach no mundo, no Brasil, no Instagram, lições sobre como ser mais produtivo, menos procrastinador, sei lá, mano. Mas o ponto de verdade é que a gente está longe, porque a gente está, olha só, veja agora esse pensamento. Porque a gente tem uma lógica capitalista e imediatista, né? Porque uma coisa está totalmente associada à outra, fica muito difícil, de fato, a gente ir por um caminho da autenticidade. Quando a gente quando a gente acha que a gente está sendo ajudado, a gente, na verdade, está sendo iludido. Eu estou usando bastante essa palavra hoje, por muita coisa que, na verdade, às vezes eu também nem acredito que seja verdade. Né, que tipo a patologização, tudo é patológico hoje, tem um remédio para você tomar para consertar isso aí. Então, assim, ao mesmo tempo que se fala de autoconhecimento e de autenticidade, a gente vê esse processo de automatização, né? De tipo, vamos pensar, o ego, ele nunca, não sei se nunca, nunca é muito, a Natália é sagitariana, mas assim, essa coisa do viver, né, seguindo o grupo, que é um mecanismo do ego pela sobrevivência, de seguir o bando e a maioria, eu acho que o movimento das redes sociais, ele estimula isso bastante, assim, claro que traz muitos benefícios, mas eu tô apontando para essa coisa específica, né? Porque tem uma coisa do comportamento humano, fiquei sabendo que a gente tem mais likes e mais comentários se uma publicação ela já vai bem, ainda que eu goste de uma outra que não foi muito bem, ou que eu nem goste tanto, mas sei lá, tem 1000 likes, deixa eu dar like, sabe assim? Então, tipo, é isso. Olha como a desobediência, ela questiona absolutamente tudo, né? Ela te convida a sair de um lugar passivo para ser sujeito, para atuar e para atuar de acordo com as suas crenças pessoais, porque você foi ensinado que você deve seguir o coletivo, né? Que é a tal da padronização. E ainda fica mais desafiador quando você passa por uma socialização de mulher mesmo, né? Porque aí eu vejo muito isso. Ai, nossa, eu sou uma pessoa que eu adoro cuidar do outro. É uma mulher que tá falando. Adoro cuidar do outro. Não, eu sou assim mesmo. Eu olho, eu não vou falar pra ela que ela não é. Quem sou eu pra falar? Mas eu olho mesmo e falo, será que ela é mesmo? Será que ela sabe o que ela tá falando mesmo? Porque a gente já não pode partir desse princípio sem pensar, né? Sem teorizar
que é uma coisa que você trouxe também, de como a teoria, às vezes, ela se separa da prática, e às vezes a gente entra nessa noia de que porque não tem prática, não tem que teorizar, e aí a gente já ferra com tudo, né? Porque eu preciso pensar em novas alternativas, eu preciso criar consciência crítica. Meu gato tá tentando causar na minha mesa. Mas sem eu preciso, inclusive, me apropriar do espaço intelectual. Eu, enquanto mulher, porque fomos negadas, porque fomos ensinadas que somos boas para estarmos em casa, cuidando dos outros, a serviço do outro. E se eu cuido de mim, se eu ouso fazer isso e olhar para o meu prazer, eu sou egoísta, caprichosa. Então, não pensa nos outros. Eu ouvi isso tanto. Ô, palavra demoníaca, mano. Eu odeio essa palavra, porque já me falaram, foi um ex abusivo. Eu queria... Matei com 7 facadas em cima do coração. É isso. E aí... O grande lance da socialização. Se você não entende os dispositivos de gênero que te transformam, te educam para ser essa mulher, vai ser difícil você chegar na sua autenticidade se você não questionar isso. Então, teorizar é necessário. Total, né? Porque, para mim, precisa passar pelo corpo, mas acima de tudo, tá, só essa informação como te deram como certo, o que você está ganhando com ela se você não entende? E quando a gente traz para essa parte da teoria, eu estava inclusive gravando aula sobre isso hoje, né? Por que é importante? Porra, mas Tantra, então, é sobre experiência sensorial, mas por que então a mulherada precisa aprender como que essa sexualidade funciona, como essa anatomia realmente é? Porque, pasmem, se vocês não sabem, galera, tô aqui para contar uma verdade. Uma verdade não, porque pode se transformar amanhã, porque né, o ensino, a tecnologia está avançando, mas estou aqui para dar um grande chacoalhão para vocês. Tudo aquilo que vocês acreditam que é sexualidade, ela foi voltada e desenhada para o patriarcado e para pessoas com pênis. Você não funciona como um pênis se você tem uma vulva e um útero dentro do seu corpo. A sua anatomia é diferente, é muito mais potente orgasticamente funcionando, só que a gente aprende a limitar e a reproduzir com a falta de informação a pornografia. E daí quando a gente fala, você precisa experienciar no corpo, mas essa mulher está continuando recebendo pancada na penetração. Essa mulher continua sem o corpo respeitado. Daí a gente acha que está abafando, enquanto na verdade o nosso corpo está sendo violado. Assim como quando a gente vai para a nossa primeira relação sexual com penetração, 90% das mulheres, elas não estão prontas, nem emocionalmente, muito menos o corpo. Basicamente, a gente recebe a primeira informação como estupro. Vocês têm noção do quão forte e violento é isso? E a gente, então, continua acreditando que nós somos, então, tão empoderadas porque a gente está nesse espaço. Mas se a gente não entende, não questiona todo esse padrão, a gente não questiona, então, aquilo que nos deram como certo e errado, como deveria ser, quais são os padrões socioculturais que fazem a gente acreditar que tem algo de errado, que a gente não é capaz, enquanto nos dão uma estrutura, uma ausência de educação, mas acima de tudo, nos fazem acreditar que a gente tem um pênis, que a gente precisa ser penetrada como estão passando na pornografia, que seu tempo e ritmo é totalmente diferente. E sem falando que da mesma forma como tem uma fala que eu gosto bastante, a gente não nasce mulher, a gente é criado para ser essa mulher. E isso não me há uma verdade e, ao mesmo tempo, é tão disruptivo que faz a gente questionar. Tá, a gente, então, não necessariamente também... Calma aí, até dei uma viajada aqui. Fazem a gente acreditar que, então, a gente precisa ser penetrada, que a forma como a gente toca o clitóris é dessa maneira, só que a gente esquece que existe um universo inteiro. Mas como que eu faço isso para entender e encaixar no corpo, se ainda a minha consciência é de um corpo que, consciente ou não, foi abusado, sim? Talvez não a sua vagina, necessariamente, mas foi abusado emocionalmente como um padrão histórico, sociocultural. E que isso não é só nosso, mas que também foi internalizado pela nossa mãe, pelas nossas avós, que sofreram essas rupturas e nos ensinaram como deveria ser esse papel. Inclusive na sexualidade, que embora elas nem ao menos falassem, a gente entendia com neurônios espelhos de entender como isso acontecia. E se a gente não
entende na mente, se a gente não questiona o papel desse gênero, essa ideia que criaram em torno do que a gente deveria ser, daquilo que também a gente deveria se comportar, como é que então você pode experienciar e sentir tudo isso? Para mim, eu quero morrer quando eu converso com alguém do Tantra e me fala, ai, porque é só o caminho do amor, então a gente precisa abrir o coração e a vagina e tá tudo certo. Não, pera lá. Você está esquecendo o princípio básico do Tantra, que é, sim, a meu ver, quando agora conversando com a Nath, é a desobediência, porque é o caminho dos loucos. E não é porque os loucos, porque eles são desmiolados, mas porque eles são questionadores de tudo aquilo que nos é dado como certo. Então, eles são filósofos, mas que também colocam essa ciência através da experimentação do corpo. Então, é teoria e experiência que vão levar. E para mim, quando você me fala de desobediência, é a criação dessas estruturas e a todo momento, vamos experimentar se isso é realmente isso? Vamos construir uma nova para ver então o que vai acontecer. Será que eu vou me identificar? Como é que eu me sinto em torno disso? Isso está me representando nesse momento? Porque amanhã, eu tenho certeza, você sendo cíclica, reconhecendo ou não, sendo uma pessoa com pênis, uma pessoa com útero, uma pessoa com vulva, não importa como você se identifica. Amanhã você tem todo o direito de mandar tudo isso à merda e querer criar um novo conceito. Faz sentido? É uma viagem, né? Enfim, é isso que eu acredito. É uma viagem muito louca, que amanhã pode ser totalmente diferente quando eu aparecer aqui. E tá tudo certo. É disso que eu gosto. Ai, que saco, tem que ser toda hora falar tudo igual, sempre a mesma coisa, da mesma forma. Não, porque amanhã pode ter dado um tilt na cabeça, falado, não, que porra é essa que eu falei? Tá tudo certo. Eu faço muito isso. Eu tenho uma amiga que ela fala que isso é o puro suco da Nath. Eu falo, olha, Belize, eu tomei essas decisões. Até falei o nome dela, mas tudo bem, é segredo meu. Eu até tomei essas decisões, criei tais conceitos e ideias, fico 5 minutos teorizando, chega no final, mas pode ser que não seja e amanhã talvez seja diferente. Porque E que incrível que é. Nada que realmente é relevante, ele permanece estático. Puta que pariu. Meu Deus me livre se eu me permanecer igual ao que eu era quando eu tinha 20 anos. O nível sexual, graças a Deus. E eu espero que isso continue, ó. Rodando e melhorando. Mas, acima de tudo, o senso crítico da Elisa. Porque, pra mim, ter sido, então, essa menina caprichosa demais, essa menina que foi considerada feia, que é risonha demais, expansiva, que quer se colocar no mundo, tem esse ascendente mesmo, que gosta de brilhar, que gosta de ser vista, que gosta de comunicar, mas que passou mais de décadas com o cu na mão. Porque, sim, o nosso assoalho pélvico, literalmente, ele se tensiona quando a gente sente medo, quando a gente sente raiva, quando a gente sente insegurança. Com essa garganta sempre inosada. Deus me livre continuar achando que isso é normal. Quanto de violência a gente não passa por aceitar esse normal? Que normal de merda. É isso. É a minha fala. É aí que tá. E isso é muito. E olha só como a gente volta para o prazer de uma maneira muito individual, muito subjetiva e muito independente, entre aspas, mas assim, eu fico menos dependente do outro, uma vez que eu vou aprendendo o tamanho do valor dessa existência e de tipo que engloba absolutamente tudo que a gente é, porque como a gente vem sofrendo o silenciamento e essa crença de que a gente é invisível também, ela é plantada há séculos, isso vai minando toda a nossa autoestima e possibilidade de prazer. E a vida com prazer, imagina mulheres que são confiantes, que vivem uma vida prazerosa, o que elas mostram, né, para outras mulheres enquanto realidade. Então, opa, tô vendo ali que ela não tá naquele lugar que eu tô mais porque ela desobedeceu, porque sei lá o quê. E isso também acende algo, inspira essa mulher e
fixa, provocar do porquê que ela não está desobedecendo. E quando esse é um movimento coletivo, esse é um movimento revolucionário. Sim, e tem um outro ponto que você me falou e que me abriu uma caixinha agora na minha mente, inclusive sobre a confiança. Quem é que determina o que é uma mulher confiante? Uma mulher confiante é aquela que veste terninho, aquela então que vai falar aquilo que todo mundo acredita, mas que aparece sempre com o peito aberto e falando de determinada forma, olhando fixo para a câmera. Uma mulher confiante é aquela que permite viver a sua verdade e mesmo diante dos seus medos e inseguranças, se permite verbalizar, se permite falar. Porque para mim isso é muito mais sinal de confiança do que isso que nos apresentaram do que deveria ser. E isso eu fui descobrindo porque as pessoas sempre falavam, nossa, Elisa, você fala algo incrível, mas você parece que não está segura. É óbvio que eu não estou segura, caramba. Tem várias pessoas me assistindo, tem coisas que aqui eu estou tentando construir e verbalizar ao mesmo tempo. E daí isso me entra num lugar muito de desobediência e um convite para a gente também ressignificar a sexualidade, mas tudo isso que nos criaram em torno do que é uma pessoa confiante, do que é uma pessoa livre, e se realmente, dentro desse sistema das pessoas que estão nos ouvindo, se isso é muito mais verdadeiro do que alguém chegar aqui, que só porque então fala de uma forma então mais rompida, não sei rompida, mas uma forma talvez mais agressiva, que tem um comportamento mais X, Y, Z, mas que ainda está nesse automático do que necessariamente uma pessoa que, para mim, a desobediência, ao mesmo tempo que fala de uma força nessa voz impactante, eu vejo que também fala de uma vulnerabilidade que não é fragilidade, mas é romper essas máscaras que nos criaram e se permite ser vista apesar de. Eu não sei, faz sentido? Esperamos que sim. Na minha cabeça está fazendo, isso que importa. Faz muito. Eu penso que é muito corajoso e te coloca num lugar de vulnerabilidade, meter o louco, ser completamente quem você é, ainda que possa parecer ridículo para outras, para quem vê, ainda que possa parecer duro demais, rígida, desbocada. Isso eu gosto porque é verdade. E, enfim, sabe? É sobre si, esse julgamento nunca vem de fora. É você estar confortável em habitar a sua pele, com a sua fala, com a sua existência Total. completa. É sobre isso. E aqui a gente vai percebendo que está chegando no final essa live, agora que eu vi o horário, né? Por mim, eu acho que ficava horas a fio aqui com você, Nath. E realmente, para mim, deu uma empolgada aqui, adorei mesmo. E antes da gente finalizar, eu acredito que as pessoas que já te seguem já estão muito mais integradas com os conceitos da desobediência. Mas se você pudesse falar em uma frase, o que é para você, né, uma forma bem resumida, né, porque a gente passou aqui 1h30, 1 hora comentando sobre isso, o que é para você a desobediência como um rumo ao prazer? Quão importante é isso? Como que a gente pode aplicar isso? A desobediência, ela inspirou o arcano 5 do Tarot das Lobos, é o Papa. E ela é justamente o avesso, né? O Papa, ele fala sobre dogmas e comportamentos e normas. Então, ela é olhar para toda essa estrutura, porque olha só, a gente é um país colonizado, ainda que você não seja católico, evangélico, cristão, não acredite em Deus, você tem valores cristãos, porque foi transmitido e passado, ficou no inconsciente coletivo. Estamos aí e olhar para tudo isso que constitui, ou seja, a desobediência ela é a autorização para que você exista com liberdade. E isso só é possível se você tomar posse do seu conhecimento, da sua capacidade intelectual, questionar tudo que está posto, tudo mesmo, porque questionar estimula a sua inteligência, né? Estimula é isso, o seu discurso, enfim, enriquece sua vida, cara. Encontra sentido, te dá alternativa. A desobediência ela é uma tecnologia de sobrevivência. E uma sobrevivência de uma maneira autêntica e verdadeira, de acordo com quem é você, com as suas crenças pessoais, não com as crenças que você simplesmente adotou, porque é inquestionável, entende? É muito forte isso. É realmente um caminho dizer não para o mundo,
acho que ranger os dentes e falar, foda-se! Ou melhor, aplicar o mudra de proteção da minha grande mestra, Sadi Hurtado, que é esse daqui, não levem para o lado pessoal, né? Acho bom já avisar que é exatamente isso daqui. Foda-se! É sobre isso. Ó, o Tantra e a desobediência, eu acho que eles andam, assim, de mãos dadas. Agora que a gente começou a falar sobre isso, né? Depois de uma hora, e também um dia conversando sobre como que poderia rolar essa live, para mim, eu acho que anda muito de mãos dadas. O caminho tântrico, o caminho de uma sexualidade uterina, o caminho de uma sexualidade integrado ao ser humano, é um caminho dizer não para o mundo e dizer sim para essa verdade, mas abrindo espaço também para questionar tudo. Experienciar e questionar e desenvolver o seu bom senso crítico. O seu bom senso da teoria, sim, mas também a tudo aquilo que passa dentro do seu corpo. E se dá permissão de romper essas estruturas todas as vezes que for necessário. Incrível, Nath. Você sabe que eu admiro o seu trabalho há muitos anos. E realmente, assim, desde que a gente se conheceu, realmente é uma alegria ver a sua jornada, né, ao longo dos anos, mas também ter esse ponto de contato, estar conversando com você de tempos em tempos. E para mim é muito gostoso ver você numa outra fase, de um lugar, assim, não que você nunca tenha estado no seu lugar de poder, mas eu acho que cada vez mais se apropriando de você, dando para mim, que seria, né, vivenciando seus processos de cura, de transformações pessoais muito autênticos e se empoderando cada vez mais de si. Não vejo a hora também de a gente chegar daqui a um tempo fazer uma outra live e eu novamente me apaixonar e falar assim, nossa, ela tá cada vez mais rebelde, tá mais apropriada. Eu duro que quando eu falo rebelde, eu lembro daquela série da SBT, né? De 1000 anos atrás, mas não é essa a minha intenção. Gratidão, viu? Muito obrigada. Eu, honestamente, espero que a gente se encontre com mais frequência, né? Eu espero que a gente faça coisas presencialmente, sabe? Dinâmicas coletivas, encontros, tomar café, sair, tomar um gin pro bar. Bora! Ir pro rolê, enfim, fazer um podcast, fazer live, fazer tudo. Muito obrigada. Eu também adoro sou fãzona, cara. O negócio que você faz da alquimia sexual é foda, tá? Façam mesmo. E queria pedir licença para convidar as pessoas. É quinta-feira. Quinta-feira eu dou esse curso do Tarô das Lobas quinzenalmente e a gente fala muito sobre desobediência. A gente cria muito esse lugar seguro para mulheres estabelecerem comunidade, para mulheres aprenderem a saírem do lugar da competitividade que nos foi imposto, nos ensinaram a ser rivais umas das outras, e ali a gente treina esse lugar de união e que esse coletivo subverta ao seu redor. E, enfim, a inscrição está aberta, cada encontro compra avulso, então quem tiver afim de desobedecer, chega aí, bora lá, obrigada pelo convite. E agora Lisa. eu já vou ser um pouquinho rebelde, agora você tem que me chamar novamente para facilitar aí para suas turmas um encontro de alquimia sexual com a rebeldia. Mas fica aí o meu autoconvite para participar dos seus rolês. Folgada, hashtag sou eu. Me convida que eu aceito, Nath. Cara, eu vi a jornada, a gente fez a jornada alquímica da Deus Interior no ano passado. Eu tava reassistindo e eu tava, velho, que delícia que foi esse dia. Meu, foi muito incrível mesmo. Você sabe que até hoje tem gente que é aluna sua, que manda mensagem e fala assim, nossa, o que foi aquilo? Nossa. Me conta até agora, o que foi aquilo que eu senti? Foi magia. Cara. Foi uma pesada, cara, velho. muita coisa acontece nesse revelation, nessa respiração, né? Enfim, muita rebeldia, muita desobediência, com certeza. Nath,
Gratidão do fundo do meu coração, você é uma mulher incrível. Gratidão a todas as mulheres que passaram essa 1 hora delícia aqui, respondendo a um dos comentários. Sim, eu vou deixar salvo e vou tentar marcar a Nath para também aparecer lá. E eu deixo o convite para todas as mulheres que estão aqui no meu perfil, vão lá conhecer o trabalho da Nath, vão participar do evento dela, que é sensacional. Eu já tive a oportunidade, né, de ver a Natália em ação e, gente... Eu só te dou essa risada. É, gente, é opa, atrás, nossa, meu, e não é mesmo? Caraca! É isso, gente, só posso te falar. Se você gostou aqui, vai fundo, ó. Pega na mão dela e vai. Confia, tá bom? Gratidão, gente. Gratidão, Nath. Muito obrigada. Tchau, tchau, galera. Me chama de colaboradora. Vou tentar, porque às vezes aqui eu não sei o que acontece, né? Estamos aprendendo com a tecnologia, mas bora lá. Gente, gratidão. Tchau, tchau.